Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Eu já abro este bloco com uma boa notícia aí, política econômica, mas uma política econômica que vai direto aí no atendimento ao cidadão mesmo para que a pessoa perceba o resultado. Um decreto autoriza o uso do FGTS para a compra de órteses e próteses. Quem tem os detalhes para a gente é Carolina Pimentel. Carol, boa noite. Boa noite, Rosiane. Bem, o presidente Michel Temer assinou hoje esse decreto e o decreto autoriza o trabalhador com deficiência a usar o FGTS para a compra de órteses e próteses. Esse texto vai ser publicado na edição de amanhã do Diário Oficial da União. E, de acordo com o decreto, será considerado trabalhador com deficiência aquele que tem um impedimento de natureza física ou sensorial que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos e possa impedir sua participação plena e efetiva na sociedade em condições de igualdade com as demais pessoas. Para comprovar a deficiência, o trabalhador precisa apresentar um laudo médico atestando essa condição, a espécie, o grau ou nível da deficiência, além de prescrição médica que indique a necessidade de órtese ou prótese. E os documentos devem ser emitidos por um médico devidamente identificado por registro profissional. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente lembra, claro, a você. Entra lá no site agenciabrasil.ebc.com.br para conferir todos os detalhes em relação a esse noticiário que a gente traz aqui, tudo em tempo real, ao longo de todo o dia. Eu vou aproveitar para falar um pouco mais de economia, porque sempre que a gente fala de dado positivo da economia, significa aí um respiro também em relação ao ambiente político. E hoje algumas informações positivas também no ambiente econômico. Por exemplo, já que fala em FGTS, a gente lembra de financiamento de imóvel, a gente lembra, por exemplo, de Caixa Econômica Federal. E aí a Caixa Econômica Federal confirmou aí uma redução dos juros para o financiamento de imóveis. Eu tenho os dados aqui, ó, a Caixa reduziu para 9% ao ano a taxa de juros do crédito imobiliário. E aí, além disso, o banco aumentou novamente o limite de cota de financiamento do imóvel usado de 50% para 70%. Um outro dado em relação à economia é que o Banco Central anunciou números hoje em relação à projeção de crescimento e diz que a atividade econômica cresceu 0,09% em fevereiro. No ano, essa atividade econômica aumentou 1,80% num período de um ano, né? Nos últimos 12 meses, não especificamente neste ano. Agora, o que é curioso em relação a isso é porque esses dados servem para que o governo trabalhe as estimativas referentes à projeção de crescimento, que o Banco Central possa adotar as medidas em relação à taxa básica de juros, quando tem a reunião do Copom, e aí também tem uma sinalização em relação à inflação no país. Então, sempre que se apresentam aí esses dados, são relevantes principalmente para poder traçar esse cenário posterior. E é um índice aí, esse índice que foi apresentado hoje, que traz os 3 setores da economia: indústria, comércio e serviços, além do volume de impostos. Eu, de vez por outra, me viro aqui, porque a gente está dentro do Palácio do Planalto e é uma área justamente que dá acesso, para você ter certeza que você está mesmo dentro dos corredores do poder. É uma área que a gente fica bem de frente para o elevador, que dá acesso aos gabinetes ministeriais aqui no Palácio do Planalto e também ao gabinete do presidente da República. Então, vez por outra, eu me viro até para poder ver se há alguma autoridade passando exatamente no momento que a gente está falando por aqui. Ainda em relação a essa área econômica, eu aproveito para lembrar que houve mais uma mudança em relação à equipe de gestão. Mansueto de Almeida vai assumir a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, vamos lá. Ele vai ser o novo secretário do Tesouro Nacional. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério da Fazenda. Ele atualmente é secretário de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria do Ministério. Vai ocupar a vaga de Ana Paula Vescov, que será a nova secretária executiva da pasta. Essas mudanças têm sido anunciadas desde a semana passada, quando houve a troca ministerial. Vários ministros deixaram o cargo para poder concorrer nas eleições deste ano, e um dos ministros que deixaram ali o cargo para tentar concorrer nas eleições deste ano foi o então ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que já manifestou o interesse de concorrer à presidência da República. Por enquanto, não cogitou outro cargo. E aí eu aproveito também, já que eu falei aí sobre essa intenção de concorrer à presidência da República, para falar que hoje mais um partido formalizou ali a pré-candidatura presidencial. Desta vez, o Solidariedade, que está lançando a pré-candidatura de Aldo Rebelo.
Aldo Rebelo, que já foi do PCdoB, já foi ministro aqui nos governos petistas, foi ministro Palaciano, foi ministro da Defesa e agora, pelo Solidariedade, tem a pré-candidatura sendo apresentada pela sigla. E sobre isso a gente lembra que pelo menos 15 nomes já apareceram aí com o interesse de disputar na campanha deste ano. A gente sempre tem atualizado para vocês, inclusive à medida que cada partido vai formalizando esta pré-candidatura. Tem curiosidade de olhar nome por nome? Inclusive esses 15 já citados aí, manifestados publicamente, pode olhar lá no site agenciabrasil.abc.com.br. Agora, aproveitando, eu estou interligando os assuntos aqui de poder, assunto de poder sempre se interliga. A gente lembra que, por exemplo, campanha presidencial aqui, a gente está com tudo a todo vapor para 2018 já em relação à pré-candidatura. Mas quando a gente fala de países vizinhos, por exemplo, na situação da Venezuela, a situação é muito tensa. E na sexta-feira você conferiu com a gente aqui que justamente o problema em relação à campanha lá na Venezuela terminou gerando ali, entre as crises, um esvaziamento da Cúpula das Américas. Mas quem contou todos os detalhes sobre o que estava acontecendo na Cúpula das Américas foi Daniele Popov e hoje ela traz com um resumo, um balanço, inclusive, do que ocorreu de manifestação no encerramento desse evento. Boa noite, Dani. Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. Uma declaração conjunta dos chefes de Estado e de Governo do Grupo de Lima, formado por 14 países das Américas, manifestou preocupação com o agravamento da crise política, econômica, social e humanitária da Venezuela. Os países fizeram um chamamento urgente ao governo venezuelano para que as próximas eleições presidenciais, previstas para o dia 20 de maio, tenham as garantias necessárias para um processo livre, justo, transparente e democrático, sem presos políticos, que inclua a participação de todos os atores políticos venezuelanos. O presidente Michel Temer, em discurso durante a Cúpula das Américas, também falou sobre a Venezuela, ressaltando que o Brasil tem acolhido milhares de venezuelanos que buscam aqui no Brasil condições para uma vida digna. O presidente reforçou a necessidade de ter organismos mais atuantes, como a Organização dos Estados Americanos, a OEA. Já não há espaço em nossa região para alternativas à democracia. E por isso nós trabalhamos em instâncias como o Grupo de Lima, tratando dessa matéria. Por isso nós queremos uma OEA cada vez mais atuante. Uma OEA que, com seu acervo de instrumentos de proteção dos direitos humanos, possa ajudar o povo irmão da Venezuela a reencontrar a trajetória da democracia. Nossa região já superou muitos desafios. Temos motivo para confiar no futuro, especialmente no resultado desta Cúpula das Américas. Na declaração conjunta da Cúpula das Américas, os chefes de Estado e de Governo convidaram organismos especializados, agências, fundos e programas do Sistema das Nações Unidas e da OEA a iniciarem de maneira imediata um programa de assistência humanitária para aliviar a situação de sofrimento e escassez sofrida pelo povo da Venezuela em decorrência dessa crise de abastecimento no país, especialmente de alimentos e remédios. Rosiane. Obrigada, Dani. Ainda sobre Venezuela, é um assunto que também está na pauta dos senadores, né, Mariana Jungmann? É isso mesmo, Rosiane. Pelo menos 3 audiências públicas vão acontecer no Senado para discutir esse assunto. Vão ser ouvidos autoridades como a Procuradora-Geral da República, o Ministro da Justiça e, inclusive, autoridades internacionais como representantes da Organização das Nações Unidas para Refugiados e da Organização Internacional do Trabalho, justamente para discutir a situação dos venezuelanos que estão no Brasil. E a gente vai observando e trazendo para vocês. Acho que dá tempo de uma última informação a respeito da Semana do Índio, um anúncio feito pelo Ministério da Justiça. Hoje quem tem detalhes para a gente é a Jéssica Gonçalves. Rosiane, a FUNAI e o Ministério da Justiça abriram hoje a Semana do Índio, que marca as comemorações do dia 19 de abril. O evento foi aberto pelo maestro indígena Robson Miguel, que é autor da versão Guarani do hino nacional. No evento, indígenas de diferentes etnias fizeram uma apresentação em dança e foi entregue uma obra do fotógrafo Sebastião Salgado sobre os povos indígenas. A obra vai fazer parte da exposição do Ministério da Justiça sobre o tema. A exposição pode ser visitada até o próximo dia 25 na sede da FUNAI e entre os dias 23 e 27 de abril, indígenas de todo o Brasil estarão em Brasília participando do acampamento Terra Livre. É com você, Rosiane.
Obrigada, Jéssica. Eu aproveito para lembrar que no programa Diálogo Brasil, hoje, o tema que vai ser debatido é a resistência indígena. E hoje é dia também do programa Conversa com Rosiane Kennedy, a partir das 9h15 da noite. Hoje uma conversa sobre futebol com o grande craque do Palmeiras, Ademir da Guia. Acompanha lá, ele fala, inclusive, sobre o que é que seria ou não uma injustiça para a Copa do Mundo em relação às convocações deste ano e o desempenho do Palmeiras no torneio deste ano. Confere lá. A gente te aguarda. Boa noite a todos. Até amanhã.